Os 50 anos da Casa Flora. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. E fica o convite para você seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo, e fique por dentro das informações diárias desse setor. Vamos lá! A importadora Casa Flora acaba de completar 50 anos de existência. E para fazer um balanço de sua história, como também tratar do atual momento da companhia, que acaba de entrar no e-commerce, eu entrevisto Neto Carvalhal, diretor comercial e de marketing da empresa, que traz mais detalhes da companhia. Confira! Neto, é um prazer falar contigo. Nathalie, prazer novamente estar conversando com você, estar dividindo com você as nossas experiências, os nossos desafios. E espero aí que o ano que vem a gente possa estar fazendo essa atualização de modo físico, não remoto, porque esse sempre foi o nosso DNA. Maravilha, muito obrigada. Então agora a Casa Flora está completando aí 50 anos de história, certo? Queria que você falasse aí, fizesse um balanço desse meio século de existência da companhia, dessa importadora aí de tanta relevância no mercado brasileiro. Pois é, né? É um privilégio estar passando por esse momento, por esse marco, né, que está transacionando a Casa Flora no mercado, né? Então, faço parte da segunda geração, então eu começo a fazer uma análise de tempo e começo a lembrar do meu pai, começo a lembrar do meu avô, e isso faz com que a nossa essência, por mais que tenham acontecido 50 anos, que elas não se percam, né? Então, aquela lojinha, aliás, antes da lojinha, meu avô, né, sempre muito irrequieto, né, um empreendedor que há 60, 65 anos atrás, quando ele saiu lá de Minas, ele veio para cá, para São Paulo, com 6 filhos, e que depois montou uma loja, e que a Casa Flora se deu origem de mercadoria emprestada dessa loja dele. É uma história de superação realmente, né? Por conta de toda a estrutura que tinha nessa época, né? Então, e hoje, né, nós trabalhando à frente de estar fazendo com que produtos de outros países façam parte da mesa do consumidor, realmente agregando essa experiência, é um privilégio para mim estar participando desse marco dos 50 anos, né? Sempre nos colocando como consumidor. A nossa mesa sempre foi muito grande. A nossa mesa de origem italiana, de origem portuguesa, sempre teve muita gente, tanto da família como os amigos. E naturalmente isso acabou fazendo com que isso se transformasse num negócio, porque a gente queria sempre estender essa mesa para que outras pessoas realmente tivessem essa experiência que a gente tinha. E eu falo muito da mesa porque ela é a oportunidade que a gente tem realmente de nos olhar, né? De nós trocarmos sentimentos. E quando acontece essa experiência, justamente casando com uma boa comida e com uma boa bebida, a experiência ela fica mais gostosa. Então, desses 50 anos que nós passamos, dessa lojinha que meu tio, em 1970, convenceu meu avô a estar abrindo, porque realmente a família tinha crescido e só a loja do meu avô ela não ia sustentar todas as pessoas da família. Aí meu tio virou para o meu avô e falou assim: ô pai, vou abrir uma loja, o que você acha? E
E aí meu avô falou para o meu tio, falou assim, mas como que você vai abrir, Adilson, se você não tem dinheiro? E aí o meu tio falou para o meu avô, rapaz, você me empresta um pouco de mercadoria da tua loja e aí eu vou começando. E assim surgiu a Casa Flora, de mercadoria emprestada de uma loja do meu avô, de um atrevimento, né, que meu tio teve lá em 1970. E aí de lá para cá, né, colocando aí, realmente marcando de 1970 até hoje, Casa Flora como lojinha, ela começou a ser uma referência para os clientes da época, né, porque a gente sempre, meu tio sempre fala que nós temos aí que estar trabalhando com honestidade, nós temos que estar trabalhando com muito amor, e nós temos que estar sempre trabalhando com mercadoria de qualidade. Esse daí são sempre os 3 pontos que meu tio sempre falou com a gente. E quando meu pai ele ingressou na Casa Flora, ele ingressou dando um pouco mais de sustentação nessa parte operacional. Então, aquela lojinha se transformou num pequeno atacado, onde se distribuía para supermercados e para restaurantes, né? E quando entrou a nossa geração, a geração minha e a do Júnior, que é o meu sócio e primo, que hoje nós estamos à frente da empresa, nós entendemos que fazia sentido a gente criar um pouco mais de conexão com os nossos clientes, exatamente com esses mesmos clientes que o meu pai e meu tio já trabalhavam. Porque o atacado ele tem muito aquela questão de preço, né? E aí nós, entendendo esse movimento já, a gente identificou a possibilidade de estar colocando alguns produtos internacionais, marcas internacionais, dentro do nosso negócio, para ter uma conexão maior que não fosse só preço. E aí a gente iniciou esse movimento e começamos a trazer essa cultura de consumo para o consumidor. Seja do vinho, seja de uma massa, seja de um azeite, seja de um alcachofre, um tomate pelado, para fazer com que esses produtos eles ficassem de modo mais tranquilo na mesa do consumidor. Então esse foi o desafio da nossa geração. E aí hoje nós estamos aqui fazendo essa passagem, né, finalizando esse ciclo dos 50 anos, Nathalie. Sim, então começou a lojinha, começou com a produção de queijos e aí evoluindo. Na geração de vocês, então, veio se transformar essa importadora de grande relevância no mercado, né? Vocês que naturalmente foram observando as tendências de mercado, analisando aí as oportunidades existentes e viram aí o que o consumidor queria, demandava e viram aí as necessidades para serem atendidas. Sempre entendendo o que a mesa realmente ela pode ter como experiência para esse consumidor. Uhum. E aí, seja na casa dela, ou seja num restaurante, ou seja num hotel onde que ela vai estar. Então esse sempre foi o nosso trabalho. Sim, bacana. E aí, no caso, vocês começaram, então, atendendo tanto o on-trade quanto o off-trade, né? Vocês atuam nos dois lados, né? Começaram já com essa proposta e até hoje vocês estão nesses segmentos, em ambos os segmentos, né? Em ambos os segmentos. Para nós sempre foi importante a questão do movimento. Uma hora, eu como consumidor, eu quero ter essa experiência na minha casa. Então, eu vou até um supermercado, né? Ou eu vou até um empório, ou eu vou até alguma mercearia, compro os produtos e transformo e faço em casa. E às vezes eu vou para o restaurante, onde eu quero ter essa experiência no restaurante. Então, a gente sempre pensou nesse movimento. Por quê? Porque a gente sempre nos colocou pensando como consumidor. Então, uma hora ele vai para a experiência do restaurante, outra hora ele vai para a experiência da casa dele, e ele tem que sentir segurança em tá fazendo isso com marcas que tenham credibilidade. Uhum. Bacana. E atualmente, Neto, são quantos itens no portfólio de Casa Flora? Hoje nós estamos falando em 1.300 itens, mais ou menos. Bastante coisa. Bastante coisa. Nós estamos falando de um vinho que ele tem aderência
ao consumidor que ele está entrando no vinho. Nós estamos falando em vinho que pega um consumidor que já está evoluído e nós estamos falando de vinho que pega o consumidor que já está super evoluído, porque nós entendemos que é um movimento, seja do vinho, seja da alimentação, que as pessoas vão conquistando degraus, né? Até mesmo para ter essa percepção, né? E ao mesmo tempo faz parte, a gente entendeu que fazia parte desse movimento exatamente para não definir o público que seria o nosso cliente. Bacana. E aí agora vamos falar da questão dos desafios, né? Porque ao longo dessas 5 décadas de história aí da Casa Flora, né? Foram muitos os desafios e conquistas pela frente, né? Que a empresa enfrentou, né? Ao longo desse tempo, né? E aí eu queria saber também, o ano de 2020 aí com essa questão da pandemia, da Covid-19, esse foi o ano mais delicado de todos, ou de que forma que a companhia enxerga aí os desafios impostos por esse atual problema? Imagina, né? Parece que cada ciclo a gente tem um desafio, né? Durante esses 50 anos foram vários desafios que nós tivemos, e muitas vezes por conta do modelo de negócio que ele foi se adaptando, né? Conforme as oportunidades e conforme o mercado também ia se adaptando. O mercado ele vem se evoluindo muito na cultura de consumo, né? E isso faz parte de nós termos a sensibilidade de identificar e ao mesmo tempo acompanhar essa evolução, né? Então, durante esses 50 anos, imagina uma empresa 50 anos atrás, onde existiam 8 pessoas, e hoje nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 300 colaboradores. Então, é um desafio quando você passa de 8 para 18, para 28, para 38, porque você tem que ir criando estruturas para realmente conseguir fazer com que o nosso cliente ele entenda que a Casa Flora é um excelente prestador de serviço. E nós sempre tivemos aí um grau muito, muito grande, nós sempre fomos muito exigentes conosco, né? Por quê? Porque a gente sabe que o consumidor hoje, o nosso cliente, ele é muito exigente. Então, para nós sempre foi fundamental atender muito bem nossos clientes. E para isso, nós estamos falando que constantemente nós temos que colocar um forte treinamento de pessoas, nós temos que ter aí um local que seja muito adequado para fazer essa armazenagem e a distribuição. Estamos falando que a gente tem que ter um bom sistema operacional, de modo que a gente tenha controle. Estamos falando que nós temos que ter um bom BI, de modo que a gente tenha realmente uma informação segura e rápida, porque as decisões elas precisam ser tomadas em cima de informações corretas. E numa construção, e num período de 50 anos, realmente nós tivemos aí várias, entre aspas, pandemia. Mas eu acredito, eu estou há uns 25 anos na empresa, né? Assim, que eu tenha sentido tanto, até porque mexeu demais com a cultura do consumidor, eu sinto que realmente essa pandemia foi o nosso maior desafio. Por quê? Porque a gente mexe com produtos, Nathalie, de outros países, e outros países que também foram afetados com essa pandemia. Então não era uma situação pontual de uma Itália, ou de uma França, ou de um Chile. Era uma situação do mundo. E fazer continuar os processos de modo, entendendo aí todas as dificuldades que os nossos fornecedores estavam tendo, e entender as dificuldades que os nossos clientes estavam tendo, foi aí um ajuste para fazer com que a gente tivesse aí condição de estar conseguindo passar por essa primeira etapa, né? Mesmo estando em período de pandemia ainda, né? Sim, sem dúvida. É que envolveu muitas coisas, né? Desde essa questão do fornecimento da mercadoria, de disponibilidade no mercado, né? De produção externa, como também a questão do dólar, né? Que o dólar atingiu patamares aí nunca visto antes, né? Então,
isso para vocês, para o negócio de vocês, impactou de uma forma muito significativa também, né? Eu ia entrar nessa questão cambial, mas você já entrou na questão cambial, então a gente já coloca aí um pouco realmente de, entre aspas, problema Brasil, né, que sofre especulações e com o mercado internacional, e próprio desafio tributário que o nosso país ele acaba tendo também, porque ele vem em cima de sistemas e definições muito antigas que estuda-se, óbvio, alguma coisa que seja mais moderna, que possa ao mesmo tempo ser eficiente para que tudo isso fique mais limpo e mais transparente e o consumidor se beneficie. Sem dúvida. Bacana. E aí, agora que a gente está comemorando esses 50 anos, eu queria que você falasse aí o que vocês visualizam para os próximos anos da Casa Flora. Eu sei que tem novo logo também aí no mercado, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente disso? Claro, com certeza. No meio dessa pandemia, a gente já tinha feito aí um plano de estar mudando o nosso CD de São Paulo, que é o nosso CD principal, exatamente porque nós entendemos que fazia sentido a gente ter uma qualidade melhor de armazenagem. Então nós fomos para a região de Guarulhos, que fica num eixo mais estratégico entre São Paulo, Minas e Rio. Rio de Janeiro nós temos também um CD, onde nós fazemos a distribuição para o estado, e Minas Gerais também. CD, showroom e sede para fazer com que as nossas estratégias elas tenham condição de ser implementadas. E nesses 50 anos, nós também tínhamos como proposta fazer uma atualização do nosso logo, que sempre nos acompanhou como 50 anos, exatamente para criar um marco dos primeiros 50 e, ao mesmo tempo, dar uma leveza, sutileza para os próximos 50. Mas eu acho que, com certeza, modernizações desse nosso logo a gente vai ter como hábito estar fazendo, mas foi difícil, Nathalie, não foi uma coisa tão simples, foi uma responsabilidade grande, porque você imagina só, parecia que eu estava olhando a apresentação da agência, imaginando o meu avô, né, o meu pai, o meu tio, tudo aqui comigo, olhando para esse logo também, fazendo algumas considerações. Foi um exercício interessante, mas que eu acho que nós alcançamos aí o objetivo de estar fazendo com que essa modernização ela aparecesse sem perder a sua essência. Sim, é uma nova cara, mas sem mantendo sem diferenciar aquilo que a companhia sempre foi ao longo desse tempo. Foi o que nós aprendemos, né, desde criança, né? Quando eu trabalhei no banco, você chega com algumas ideias, só que você com o tempo e até mesmo por algumas resistências por parte do meu pai, que me incomodavam, mas que hoje eu valorizo, entendesse realmente algumas essências e alguns porquês, e exatamente tivesse aí segurança de estar fazendo pequenos ajustes à medida que esses ajustes vão sendo necessários. Um aprendizado o tempo inteiro, está sempre aberto a uma crítica, a uma observação, e entender o momento certo de estar fazendo alguns ajustes. Entendi. E a próxima novidade da empresa é a questão do e-commerce, né? Que vocês estão estreando agora. Exatamente. Nós, nesse mês de dezembro, a gente inicia essa participação nesse canal, né? Era um projeto que nós já tínhamos, mas que nós não tínhamos como previsão iniciar esse ano. Porque a gente entendia que desses 1.300 itens, parte desses itens hoje, ele já tem uma aderência direta com o nosso canal de distribuição, com o nosso cliente, com o restaurante, com o supermercado, e parte desses 1.300 itens, eles não tinham uma aderência, uma conexão direta. Então nós estamos criando muito mais um e-commerce para dar acessibilidade a esse consumidor,
que hoje, muitas vezes, ele enxerga esse produto. Então nós temos muitos vinhos premiados, por exemplo, que eles não têm uma aderência direta com os nossos canais atual. E aí nós vamos trazer essa oportunidade para o consumidor. Então é muito no sentido de dar aderência e, ao mesmo tempo, colocar informações e esclarecimentos para esse consumidor, falando sobre como consumir, falando um pouco da região, contando um pouco a história desse produtor, algo que dê aí uma comunicação maior com esse consumidor. Ah, entendi. Vai ser uma parte de educação também do consumidor final, não vai ser apenas uma venda, vai ser uma consultoria. Perfeito. O grande desafio, né, nós fazemos um trabalho muito forte de treinamentos e, entre aspas, consultoria para os consumidores do nosso cliente. E aí nós estamos trazendo esse acesso para que o consumidor ele tenha essa consultoria direto conosco também. Entendi. Mas então, todos os itens do portfólio da Casa Flora vão estar disponíveis ou parcialmente? Como é que vocês vão fazer essa definição? Nós vamos trabalhar todos os itens, né? E aí nós vamos estar sempre fazendo aí uma comunicação mais efetiva em cima desses itens que hoje não tem essa aderência do consumidor do que com aqueles que já têm. Mas a ideia é justamente trazer algo novo para esse consumidor. Ah, entendi. E uma outra coisa, Nathalie, hoje a gente vê tanta coisa lá fora que faz sentido a gente trazer para cá. Sim. E a gente não traz, porque são produtos que muitas vezes não têm essa aderência do consumidor. Então, a partir desse momento, a gente começa a abrir novamente as portas da empresa para trazer alguns nichos específicos de produto para esse consumidor. Mas esse e-commerce ele já vinha sendo pensado, trabalhado antes da pandemia? O projeto já vinha em desenvolvimento? Ou foi diante desses novos desafios aí a partir de 2020 que vocês viram e falaram assim, não, temos que entrar nesse mercado? Estava super engavetado. Ah, Sabe aquelas... Acho que toda empresa tem uma gaveta onde projetos a gente vai colocando debaixo da empresa e a empresa vai andando, né? E esse projeto realmente nós desengavetamos. Hoje eu sempre convivi com esse meio digital, eu na pessoa física, né? Eu entendo hoje que é um movimento que não tem volta, é um movimento que agrega e é um movimento que não divide, ele soma. Então a gente entendeu que fazia sentido, né? Conversamos bastante e aí breve teremos aí um canal de contato com os nossos consumidores. Ah, sim. E em nenhum momento vocês assim, acham que de repente possa conflitar com os distribuidores de vocês ou teve alguma questão dessa? Ou vocês acham que realmente é mais para somar mesmo e prestar mais esse serviço de consultoria? Exatamente, é muito relacionado ao serviço de consultoria. Nós temos aí 50 anos, né, de mercado. Quando a gente fala em 50 anos, nós estamos falando em credibilidade. Eu não posso, de forma alguma, perder a credibilidade que nós temos com os nossos clientes, né? Só que nós temos aí uma oportunidade de estar fazendo com que, muitas vezes, esse cliente, a partir do momento que eu começo a ter algumas respostas de consumidor, que este produto que ele só encontra comigo, esse consumidor, ele comece também a encontrar no cliente. Então, trazer algumas referências, porque a questão comercial, elas vão ser 100% equilibradas. Né? A gente não pode pensar em nenhum momento em romper uma cadeia, até porque esse nunca foi o nosso trabalho. E não é porque veio uma pandemia que a gente vai começar a fazer dessa forma. Então, isso a gente trata com muita transparência, né? Com muita clareza para o nosso cliente, que é muito mais algo a estar agregando do que estar dividindo. Sim, é que vai facilitar, como você falou, né? Eu, como consumidora final, eu quero experimentar uma cerveja nova, aí eu não conheço, não sei o que significa Weiss, aí eu vou pesquisar, encontro a Paulaner, e aí eu começo a virar cliente dela através do site da Casa Flora, e aí eu vou até o supermercado e falo, eu conheço, porque eu já experimentei, eu já comprei, e eu sei o que ela significa. Exatamente. Hoje, a gente percebe o consumidor, ele flutuando
nesse omnichannel, né? Sim. E isso daí faz com que faz total sentido que a gente dê essa possibilidade para ele também, mas nunca encarando o meu cliente como um obstáculo, pelo contrário. Até porque os nossos clientes, existem vários consumidores que eles já são fiéis aos nossos clientes. Como que a gente pode pensar em interromper um processo? Então, realmente fazendo com que na política comercial a gente faça esse ajuste, Nathalie. Sim, é mais uma forma também de facilitar a vida do consumidor final, do shopper, né? Eu tô aqui em casa, tranquila, e falo, eu preciso tomar um vinho X, que eu vou receber amigos, então eu entro, e aí eu sei que eu vou receber em tantos dias, vai estar na minha casa aquele produto que eu quis, que foi de acordo com as preferências daquele público que vai estar na minha casa. Não, e observando exatamente o que está acontecendo, como que o consumidor ele tá se comportando, né? Sim. Hoje nós temos aí várias indústrias, né? E aí nós nos equiparamos com a indústria e já tem esse contato, né, com o consumidor, exatamente para dar esse acesso ao consumidor. Então, quando eu não faço esse serviço, eu estou fazendo algo que não está sendo importante para o consumidor. E ao mesmo tempo nós estamos falando de indústrias internacionais que falam, pô, Neto, nós temos aí algumas gamas de produto que a gente poderia estar trabalhando de uma outra maneira. Então, hoje, por exemplo, eu acabo não fazendo essa curadoria para esses produtos, exatamente porque eu não tinha essa atração com esse consumidor direto. Sem dúvida. E você vai ver nas demandas também, né? De repente o cliente viu e falou assim, tem um produto que eu consumi no país tal, que eu gostaria de tê-lo aqui, né? E vocês veem essas oportunidades também diretamente com o consumidor final. Exatamente, é muito para ter uma leitura fina que a gente tem conversado bastante, né? Uhum. E entendendo e fazendo algumas correções e fazendo algumas campanhas e observando o que esse consumidor, quais são as necessidades que ele tem hoje, né? Uhum, sem dúvida alguma. E nunca, Nathalie, eu acho importante colocar também, ao mesmo tempo que lá o grande produto que a gente comercializava era nacional, há uns 4 anos atrás nós iniciamos um movimento de estar colocando também no nosso portfólio de importados alguns produtos nacionais. Então, sempre com o objetivo de estar fazendo com que a mesa realmente seja a grande experiência. Uhum, entendi. Então, a gente abre portas da importadora Casaflora para indústrias nacionais, para essas indústrias nacionais, junto com o portfólio que nós temos de importados, ser uma solução para o nosso cliente. Uhum. Estamos falando de suco, estamos falando de cerveja, estamos falando de uma goiabada que é maravilhosa, estamos falando de cachaça, estamos falando de categorias que nós já temos e que, independente de ser importada ou de ser nacional, a gente entende que faz muito sentido estar nessa mesa do consumidor. Como a gente já falou a respeito disso em outras ocasiões, é a qualidade que vocês prezam, né? Independente se o produto é brasileiro, nacional ou importado, a questão da qualidade é o fator principal aí no trabalho dos produtos, né? Exatamente, Nathalie. Já estou sabendo bastante de Casaflora. Bacana, Neto, é isso. E para fechar aqui a nossa conversa, então o que você imagina aí para os próximos passos de Casaflora? Teremos novidades em produtos ou teremos outros movimentos? O que vocês aí estão preparando? Se é que pode adiantar aí alguma novidade para 2021? 2021 vai ser um ano desafiador, porque a referência de 2020 é uma referência que a gente não sabe o que vai acontecer em 2021, o fator vacina ele é extremamente relevante na hora de traçar um cenário, né? E isso mexe com o câmbio, né? E isso mexe com o humor desse consumidor, né? Mas nós entendemos aí, continuamos aí a estar desenvolvendo as nossas categorias de produto, com mais formação, com certeza com esse e-commerce nós vamos abrir as portas da empresa para novos fornecedores, para novas marcas.
sempre fortalecendo todas as áreas que participam dentro do nosso negócio, fazendo com que os indicadores dessas áreas elas sejam cada vez mais importantes o atingimento, seja da uma área comercial, como uma área logística, como uma área financeira. E traçando para todos os nossos gestores o fato deles realmente proprietários dessas áreas, para que nós tenhamos possibilidade de buscar novos projetos. Com certeza será um ano onde nos posicionaremos com algumas novidades. Estamos aguardando o momento certo para estar fazendo algum posicionamento mais concreto, exatamente por conta dessa realidade que nós estamos vivendo, mas a energia e a cultura da empresa está muito positiva para estar colocando aí algumas frentes em 2021, Nathalie. Então, mais coisas boas, mais novidades boas vêm aí por aí. E esperamos comemorar 51 anos de Casa Flora presencialmente, com muita festa, como sempre foi. Uma pena nós não termos aí colocado a forma como a gente gostaria de estar colocando, que seria aí uma confraternização física. Isso já estava, né, no nosso planejamento, mas infelizmente nós não tivemos como fazer, porque uma coisa que nós não vamos fazer nunca é a questão de brigar com a natureza. E aí, né, convido você e convido a todas as pessoas que tiverem, que nós estivermos compartilhando essas informações, a estar no dia 10 agora de dezembro, às 17 horas, pelo nosso YouTube, está fazendo um brinde conosco. É dessa forma que nós vamos estar fazendo, mas sempre fazendo com muito orgulho e com muito amor essa confraternização. Muito obrigada. Vamos brindar virtualmente no ano que vem, se Deus quiser, pessoalmente. Se Deus quiser, Nathalie. Deus permite. Com certeza. Muito obrigada, Neto. Foi um prazer falar contigo. E em breve aí falamos de mais lançamentos. Continuamos falando aí das novidades da Casa Flora. Vamos atualizar o seu consumidor para que ele realmente sempre se sinta à vontade em estar consumindo os nossos produtos na mesa dele. Poxa, muito obrigada, Neto. Obrigado. Até a próxima. Um prazer falar com você. Prazer igualmente. Um abraço. Tchau.